Jesus disse: quem quiser, venha a mim e beba. E vai solucionar não só a angústia existencial, mas vai também um chafariz existencial no mundo. Aí vem a grande pergunta: Caio, tá legal, a imagem é linda, tudo é lindo, mas eu quero é o real. O que eu faço? Eu só posso te dizer o que aconteceu comigo. Comigo foi um caminho de fé crescente todo dia. Eu lia o Evangelho e meu pai dizia: você leu? E eu dizia: li. Ele dizia: e você creu? Aí eu dizia: o que significa? Aí ele falou: me diga o que você entendeu. Ele nunca me explicou praticamente nada. O que você entendeu? Desde criança ele dizia: raciocine. Agora, já com 18, 19, 20 anos, ele dizia: o que você entendeu? E eu dizia o que eu tinha entendido. Ele disse: perfeito, é isso mesmo. Agora, você creu? Está disposto a viver? E eu dizia: eu vou viver. Ele disse: então é agora, começa agora. E aí fazia uma oração: Senhor, ajuda meu filho a botar em prática, a crer. E foi ele que me ensinou que a gente não anda pela emoção, nem pela sensação, nem pela afeição. A gente anda pela fé, e a fé é escolha, a fé é decisão, a fé é entrega, a fé é uma certeza que se abandona na plataforma da promessa e descansa nela. Desde o primeiro dia, quando vinham aqueles irmãozinhos e diziam: irmão Caio, é preciso sentir a presença de Deus. Ele dizia: não, meu filho, Deus não é para ser sentido. Quando a gente sente, é um bônus. Deus é para ser crido. Ele é invisível, inacessível, habita luz inacessível. Está para além da gente. Só a fé gera esse acesso. Só a fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. É pela fé que a gente anda. E eu aprendi. E quanto mais eu cria, sem me preocupar em sentir nada, mais as coisas aconteciam até com sensações que eu não estava buscando, mas que eclodiam. Eclodiam em alegria, eclodiam em firmeza. E ele me botou no fogo desde o primeiro dia. Eu já me converti expulsando demônios. Ontem eu estava lembrando para a Adriana que uma das minhas, não foi a minha primeira, logo recém-convertido, papai disse: pode ir, meu filho, mandar sair em nome de Jesus, porque sai. E eu fui. E pronto, cheguei lá e 8 homens segurando uma mulher, eu falei: podem largá-la. Aí ela correu para cima de mim, eu corri para cima dela e disse: sai em nome de Jesus. Ela caiu, parecia que eu tinha dado-lhe uma direta. Caiu lá, estribuchando, eu fui, botei a mão na cabeça dela, expulsei o demônio e eu estava recém-convertido. Logo depois eu tive vários outros casos e uns 3 meses depois eu estava jejuando já há 3 dias, ia saindo para pregar num culto. Quando eu desci para a garagem da nossa casa, na rua Urucará com a rua Tefé, na Cachoeirinho, vinha entrando um carro, um Opala de um amigo nosso, trazendo um irmão dele que estava absolutamente endemoninhado, como até aquele dia eu nunca tinha visto nada igual. E esse cara era um homem forte, parrudo, veio assim na minha direção, todo sarado. Eu também estava todo saradinho, todo preparado para o que desse, para o que viesse do ponto de vista humano. Eu não fiquei com medo do homem.
Humanamente falando, o vento que soprava lá soprava cá também, e espiritualmente o que soprava de mim era mais forte ainda. E ele veio, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa levitar. É chocante, você novinho na fé, podia ter treinado o que eu tivesse treinado com os Grace, com o Hollis, com o Reison, com o Carson, com o Arthur Virgílio Neto. Não tinha jiu-jitsu para dar conta daquilo ali. O cara veio, ficou na minha frente, se jogou para trás no capô do carro, da máquina, do Opala, e a cabeça dele aqui em pé. E o calcanhar, levantava o calcanhar, que ficava no alto, mais alto que a cabeça dele. E depois o calcanhar batia no chão e a cabeça subia. E ele ficou assim, como se tivesse uma gangorra prendendo bem no meio do corpo e ele gangorrando para lá e para cá no invisível. E eu olhei aquilo e falei, sai em nome de Jesus. E aí tiraram a gangorra, o cara caiu no chão, era um instinto meu naquela época, eu já ia com o joelho na barriga. Aí eu tinha que me controlar, dizendo, isso aqui não é carne nem é sangue, é pelo poder do Espírito Santo. Sai dele em nome de Jesus. E o homem ficou livre. E eu fui sendo jogado no fogo. E quanto mais eu praticava, mais alegria. Ou às vezes a gente ia para os hospitais, pessoas desenganadas, e eu dizia, ora, Pai, por essa pessoa. Ele dizia, não, eu quero que você ore, porque eu quero que você veja como tanto faz. Se sou eu ou se é você que ore. Você crê? E eu dizia, eu creio. Ele disse, então ore, porque a sua alegria será completa, é o que Jesus ensina. Peçam, e vocês vão receber, e a sua alegria será completa. E eu orava, e aí começavam a vir os sinais de cura, de recuperação. Às vezes era um comatoso que chorava, era alguém que estava em estado de hibernação há meses, que mexia a mão, começava a querer abrir os olhos, era um choque. E a gente continuava, daqui a pouco a pessoa regalava o olho, e eu ia me enchendo de alegria. Ele dizia, viu? Eu fui experimentando isso, praticando isso em tudo. Vinham os acadêmicos e me desafiavam para me estudar em classe de aula de psicologia, e eu ia para ser o guinea pig, para ser o, como é que chama? A cobaia dos experimentos. Eu fiquei numa classe 6 meses, toda quarta-feira, sendo estudado, questionado pela classe de psicologia, pelo professor. No final, eu batizei quase todo mundo da classe, inclusive o professor, que era um major do Exército, muito culto e bonito, um moreno dos olhos verdes, muito lindo. Meu Deus, e o meu coração não parava de se encher, de se encher. E olha, gente, ele está nesse estado, vocês estão me vendo aqui? Ele está nesse estado até o dia de hoje, entendeu? É a prática da palavra, é a prática do evangelho pela fé, é o que faz o evangelho ganhar concretude, concreção. É a sua praticabilidade exercida com fé que faz com que os borbotões de tudo que seja vida em nós brote. Agora, se você fica aí, deitado, dorme para um lado, vira para o outro, me ouve, não faz nada, não pratica nada, me ouve aqui, chega ali, xinga todo mundo, briga, se zanga, odeia, ou então eu digo uma coisa que você não gostou, você já fica com raiva, vai embora, nunca mais te ouço, não sei o que e tal. É tanta raiva, é tanto espírito do ódio, é tanto espírito do mundo, é tanto espírito das armas, é tanto espírito do embate, da disputa, da competição, é tanta facção
É tanta comparação, é tanta inveja, é tanta maldade presente nas nossas crenças religiosas, é tanta coisa feia sendo feita e praticada em nome de Jesus, é tanta insanidade ungida em nome de Jesus, como se a loucura que se ungisse com óleo se transformasse em virtude e não apenas em fanatismo, pior ainda. Como eu vi outro dia uma menina que eu conheci novinha, uma cantora gospel bonita, morena. Eu gostava muito dela quando eu ia lá na Rádio El Shaddai. Ela, novinha, menina, me tratava com um amor, um desvelo, meu reverendo, para lá e para cá. Ela continuou uma mulher bonita. Hoje ela deve estar aí com os seus 50 anos, provavelmente, e deve ser casada, deve ter filhos, talvez até netos, mas está bem preservada. Ontem eu vi uma imagem dela, corpo e rosto belos ainda, mas me deu uma tristeza, porque ela já foi uma menina piedosa, boa, mas agora ela virou aquela pentecona, aquela senhora cheia de autoridade. Então eu olhei, eu vi, falei, quer saber? Eu vou em casa resolver essa história. Voltei com o meu pote de óleo ungido. Aí o povo, Aí fui lá e derramei meu óleo ungido na cabeça. Falei, esse óleo aqui ninguém aguenta, é um óleo ungido. Está sendo consagrado há muitos anos. Parece que é o tempo em que o negócio fica ali, em consagração, que dá poder a ele, como se fosse um remédio da farmácia. É tudo muito doido, muito maluco. Eu olhei e falei, meu Deus, tão bonitinha que ela ficou ainda, mas tão estragada, tão feia, tão pobre de espírito, tão tosca, tão fanática, tão burra, tadinho. E eu vejo muitos de vocês que não foram a lugar nenhum, que andaram para trás. E tudo que vocês sabem do Espírito Santo é fajuto, é invenção, é gritaria sem lágrima real, sem quebrantamento, língua estranha aprendida, gritaria como se fosse poder do Espírito Santo, tremedeira, como essa moça mesmo disse, aí vocês precisavam ver o reteté, e aquela loucura de um cai para lá, outro cai para cá. Eu falei, cara, e ela acha isso bonito, eu morro de vergonha. Eu queria era sair correndo. Paulo também, porque Paulo diz em 1 Coríntios 14, se no culto de vocês um pula para um lado, outro para o outro, tem gente até que grita, maldito seja Jesus. Todo mundo fala em línguas que ninguém compreende, profecias translocadas, todo mundo gritando um contra o outro, sobre o outro, e é aquela confusão, uma verdadeira Babel, Paulo diz. Se alguém passar aí e olhar para dentro, o que ele vai pensar? Senão que vocês são todos loucos. Quem diz isso é Paulo, não sou eu. Que vocês são todos loucos. Agora eu digo, citando Paulo, a mesma coisa, e o louco sou eu. Agora, há uma coisa, uma diferença. As fontes de água viva estão brotando, jorrando em mim há 50 anos. E aí em você? Em você? Durou o quê? É igual paixão. Paixão é química. Ela dura no mínimo de 1 ano e 4 meses, até no máximo 4 anos e meio, estourando 5 anos. Quando o cérebro não aguenta mais de tanta overdose química e o próprio cérebro vai diminuindo o excitamento, e a pessoa tem que aprender a viver com equilíbrio, porque o cérebro não aguenta aquele excitamento. Excitamento demais adoece, causa histrionismo, histeria, produz desequilíbrio, coloca você num pináculo de uma bipolaridade positiva, mas que terá as suas quedas depressivas horrorosas, porque ninguém suporta viver
estado de excitamento fanatizado constante. A vida normal, a vida com Deus é pela fé. É pela fé. Hoje eu já tive uns 2, 3 arrepios aqui falando, mas isso aí para mim e nada é a mesma coisa. O que importa é que eu estou aqui, ó, te falando. E olha o meu rosto como está feliz. Eu não estou inventando nada, é só uma cara natural. É a mesma cara com a qual eu vivo o dia inteiro, com os meus filhos, minha mulher, meus netos, meus amigos. É essa cara aqui. Se ela é feia, é feia. Se ela é bonitinha, é bonitinha. Mas é uma só e é feliz. É cheia de felicidade. E louvado seja Deus por isso. Agora, você tem que praticar. Cada mandamento, pratique. Jesus disse, perdoe. Perdoe. Ele disse, não julgue, não ponha ninguém no inferno, não condene ninguém a coisa nenhuma. Você não tem poder sobre a sua cabeça, o seu fio de cabelo, você vai fazer o que contra o próximo? Só ore por ele se você não concorda, mas não o mande para o inferno. É assim que você faz? Eu vejo muita gente que não obedece. Jesus disse, não julguem. O cara vai, julga, 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 julga. Depois vai ficando doente de alma, porque quem julga o tempo todo é julgado. E aí adoece. As neuroses crescem, as paranoias se aprofundam, as angústias persecutórias voltam-se contra ele. É um karma autoproduzido. Jesus diz, não lance as suas pérolas aos porcos, nem deis aos cães o que é santo. Ou seja, não fique compartilhando os segredos da sua alma, as profundidades do seu ser, com gente que não saiu do nível da animalidade predatória. Não entregue essas preciosidades a quem não tem coração. Isso é para a gente compartilhar com pessoas iguais. Mas a gente vive num mundo onde o sublime da tua vida vai ser pisado como os porcos pisam. Não adianta que sejam pérolas, eles não dão valor. Guarde para você. Quando Jesus diz, ore no secreto e não em público, faça isso no secreto, porque em público você vai virar um mascarado, hipócrita, vai desenvolver uma persona pseudo-espiritual, vai perder a sua individuação, vai perdendo devagar a sua pessoa. Chega uma hora em que você já não sabe mais quem você é. É o que a espiritualidade pública, e só pública, produz do indivíduo. Uma persona, uma projeção, um holograma, sem conteúdo, sem coração, sem vida com Deus. Quando tudo que Jesus diz, não adultere. Não é só porque se você adulterar, Deus vai dizer, ai, 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 não, não. Tem nada a ver com Deus, adultério tem a ver contigo. Com a traição, a pessoa que te amou, que confiou em ti, que se deu a ti. E com o mal que você vai fazer a todos os outros no mesmo nível. E, sobretudo, com o mal que você vai fazer a você mesmo. Para adulterar, a gente tem que mentir. Adultério é aquilo que é falsificado, foi adulterado. O documento foi adulterado, foi falsificado, é um estelionato, é uma mentira, é a apresentação de algo falso. Ninguém adultera sem se corromper. Ninguém adultera sem mentir, mentir, mentir. Ninguém adultera sem estragar o caráter. Ninguém adultera sem esfacelar princípios. Ninguém adultera sem desenvolver uma dualidade, um mundo paralelo, uma esquizofrenia inicial. Ninguém adultera e ninguém prossegue nisso sem ficar doente, sem perder a emoção, o carinho, a sensibilidade, sem se enrijecer, sem se endurecer, perdendo a ternura. Eu sei como é isso.
de ver na vida de milhares e de sentir na minha própria carne. Eu sei o que é isso. E sei que o mandamento é bom, santo e justo, e que o objetivo dele é me preservar inteiro, saudável. Quando Jesus diz qualquer coisa, é para o nosso bem. Não é porque Deus é ciumento. Ai, Deus não gosta de ver um outro pinto entrando ali, nem saindo dali, naquilo lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem os deuses pagãos são assim. Agora, o mandamento de Deus é bom e dá vida à alma, restaura a alma. É para refazer o ser humano, é para reconstituir o caráter. Aí você obedece e o espírito cresce. O Espírito Santo que já me foi dado, ele cresce em mim todo dia. É isso que se chama ficar cheio. Isso que se chama de plenitude. Isso é que se chama de desenvolvimento, de expansão do espírito penetrando em todas as camadas do meu ser. E eu vou virando essa fonte de água viva, um ser existencialmente grato e satisfeito, e que vive existencial e socialmente como um benefício de Deus ao mundo, à terra, à sociedade, à família, aonde chega esses bichos aí. Por favor, Jesus, que esses bichos, que essa palavra tenha chegado com esse desejo de prática, de fé, de obediência, para que de fato nós sejamos esse chafariz da tua bondade no mundo, molhando a terra seca da sociedade humana, das nossas vidas, por onde a gente vive. Permite que aonde a gente chegue alguma coisa mude, o clima mude, a fertilidade apareça, as sementes brotem, a vida se torne possível. E faz isso em mim cada dia mais, pela prática, pela obediência ao Evangelho. O teu espírito cresce aos borbotões em mim. É o que eu sei, é o que eu provo, é o que eu ensino, é o que eu creio. Em nome de Jesus. Amém e amém.